Eu mandei mensagem para ela no passado e tive o privilégio, né, de estar conhecendo, a gente começar essa parceria, o projeto do Pelo Reino, uma mulher de Deus, vice-presidente da Igreja Batista de Getsemane, filha do tão conhecido que é ali, pastor Jorge Linhares, que ali é presidente daquela igreja, e a pastora Dani, só Deus para recompensar a pastora Dani essa última cirurgia essa semana, e mesmo assim, com toda a dificuldade, toda a restrição, veio aqui nos atender, que você é uma mulher forte, um exemplo, uma mulher de Deus, guerreira, que deixa Deus te usar. Amém? A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, é um prazer estar aqui mais uma vez. Queria agradecer ao César, sua esposa, os pastores que estão aqui me recebendo. Esse coral tão lindo, sempre me emociona. Vocês liberaram agora acordes celestiais sobre as nossas vidas. A gente sentiu o Espírito Santo de Deus aqui. E Deus habita no meio dos louvores. Foi como César disse. No grande dia, nós vamos estar reunidos adorando ao Senhor Jesus, formando um lindo coral. Vai ver a Kelly e o Henrique que estão aqui também. O Henrique veio aqui cantar, ele é do nosso ministério, nosso Get Up Music. O Wagner e a Kelly estão conosco liderando os jovens casados. Tem a Kel aqui, minha assessora. E eu sou muito agradecida a Deus. Eu operei e já tem um mês, certo? Mas aconteceram algumas coisas e eu posso dizer para vocês que eu estou aqui pela permissão do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso. Aquilo que você acha que vai te derrubar é justamente o que Ele vai usar para te fortalecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, sem demoras, em Salmos 92, versículo 12, a palavra do Senhor Jesus colocou no meu coração nessa noite, momento onde nós vamos compartilhar aquilo que Ele tem feito. O Senhor é bom, todo o tempo Ele é bom, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor dura para todo sempre. Sou pastora Daniela Linhares, pastora da Igreja Batista de Getsemane, e é uma honra, mais uma vez, estar aqui para poder servir o corpo de Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda mais frutos, serão cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, o Senhor é bom, o Senhor é digno. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, que vai ser liberada sobre as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar através de nós. Eu me coloco aqui como um canal, ó Pai, mas como um vaso para a tua honra e para a tua glória. Que não seja a pastora, que não seja a mulher, mas que seja o teu Espírito Santo falando grandemente aos nossos corações. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A minha mãe, ela é pastora também no nosso ministério de Getsemane e ela é perfumista. Deus deu o dom para ela de estudar sobre essências, sobre perfumes. Tem 25 anos que ela trabalha com isso e ela faz misturas de óleos essenciais. Ela produz óleo ungido para a nossa igreja. Ela compra diretamente de Israel os óleos essenciais e ela faz o óleo de mirra, o óleo de acácia. Tem um que são 16 essências. Então eu cresci nesse ambiente perfumado, nesse ambiente de unção.
Deus dá um dom especial para cada pessoa. Um tem um dom de cantar, a gente viu lindamente o coral aqui se apresentando. A gente vê o Henrique cantando, como que mexe com o nosso coração dessa criança, com essa potência vocal tão grande. A gente vê homens que têm o dom da palavra, a gente vê pessoas que têm o dom para mexer com números. E a minha mãe tem o dom de mexer com perfumes, com óleos, com essências. Inclusive, Deus trabalha tanto nesse dom dela que pessoas testemunham que foram curadas de enfermidades, pessoas já foram curadas de depressão, foram libertas através do nome de Jesus e através da unção de Deus. E o cedro do Líbano sempre foi um óleo muito utilizado na minha casa. Ele é muito conhecido por mim, justamente porque minha mãe, a pastora Brenda, ela sempre utilizou esse óleo. E é um óleo que ele tem um poder muito grande, astringente. Ele era usado nos tempos antigos para poder desinfetar uma enfermidade, uma ferida. E quando eu comecei a ler esse salmo, que diz aqui o que nós acabamos de falar, né, que o justo florescerá como as palmeiras, ele será forte como o cedro do Líbano. Eu quis estudar, eu quis entender. Eu falei, gente, eu conheço o óleo dessa árvore, mas eu quero entender o que é ser forte, ser firmado como o cedro do Líbano. E aí eu comecei a pesquisar. Além de confirmar aquilo que eu já sabia, na minha pesquisa eu descobri que a madeira do cedro do Líbano é uma madeira considerada nobre, uma madeira real, que era utilizada nos móveis, para fazer tronos de grandes reis, das grandes dinastias, do Egito, da Babilônia, dos tempos antigos, dos romanos. E é uma madeira por si só avermelhada e perfumada. Quando você tiver a oportunidade de cheirar o óleo essencial do cedro do Líbano, você vai ver que tem realmente um cheiro muito gostoso, um perfume maravilhoso. E essa madeira era uma madeira extremamente resistente, bonita, valiosa e perfumada. Imagina, você tem um móvel desse na sua casa, além de ser bonito, ter durabilidade, né? Por cima perfuma o ambiente. E aí eu falei assim, gente, como que é realmente algo bonito, né? Algo que tem a unção de Deus. Mas aí eu descobri mais. O cedro do Líbano, nos seus 3 primeiros anos, preste atenção nisso, ele cresce para fora apenas 5 centímetros. Imagina, a gente tem hoje um senso de urgência. É tudo hoje tão corrido, não é verdade? Eu acho interessante, porque a gente tem equipamento para tudo. A gente tem a Alexa, que abre a cortina, que liga o ar-condicionado, que escolhe a nossa música. A gente tem robô que limpa a casa, tem um robôzinho que varre, quem já viu aqui. Agora tem um robô que limpa a janela. A gente tem batedeira, a gente tem airfryer, a gente tem micro-ondas, a gente tem forno, a gente tem relógio, a gente tem tudo para poder otimizar o nosso tempo, mas nós continuamos sem tempo. A nossa vida é sempre corrida, a gente está para lá, para cá, e a gente faz uma coisa, a gente faz a outra, na hora que a gente assusta, já anoiteceu, e a gente tem esse costume hoje de querer tudo na nossa hora, tudo no nosso tempo. Mas a verdade é que nós precisamos entender o tempo de Deus para cada coisa e para as nossas vidas. É muito fácil a gente conquistar coisas, não é difícil. Hoje você trabalhando, você com uma profissão, você consegue comprar algo, você consegue ter um estudo. Agora o difícil é manter. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem sabedoria, essa sim, ela consegue manter, ela consegue se sustentar, ela consegue não se corromper.
porque entende o tempo para todas as coisas, entende o propósito do Senhor. E se nós vivemos nesse senso de urgência, nós temos que fazer tudo, nós temos que fazer do jeito que nós queremos, nós temos que fazer no nosso tempo, nós não vamos entender os processos de Deus para as nossas vidas. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Enquanto vai crescendo esses pequenos centímetros, que dão 5 centímetros em 3 anos para fora, as raízes do cérebro do Líbano, dobra sua atenção aqui, elas estão crescendo para baixo, elas estão criando raízes, elas estão perfurando o solo, elas estão dando voltas sobre pedras que estão no interior da terra, elas estão resistindo. E após esses 3 anos, a estrutura dessa árvore, ela começa a crescer. E ela começa a crescer de uma forma tão exponencial que o cedro do Líbano se torna uma árvore grande, uma árvore forte. E dificilmente, preste atenção, dificilmente, ou pode se tornar impossível se arrancar um cedro do Líbano, porque as raízes são tão fortes, são tão resistentes, são tão profundas, que nem um guindaste consegue remover essas raízes que se espalham pela terra e pelo chão. Assim é um cristão, assim é um homem ou uma mulher que tem a sua fé firmada no Senhor Jesus, firmada no Deus de Israel. O interessante é que nesse texto aqui fala que na velhice darão frutos e serão cheios de seiva, de verdor, para anunciar a justiça do Senhor Jesus. Me entristece tanto ver pessoas que já viveram o sobrenatural de Deus, mas que hoje sente que o tempo passou, eu não tenho mais nada para dar, eu estou cansado, eu estou abatido, eu não tenho mais muitos anos. Às vezes a pessoa é nova, tá? Às vezes a pessoa é nova, a pessoa está tão sem fé, a pessoa está tão desmotivada, que ela vira e fala: olha, acabou para mim, eu fui magoada na igreja, eu fui ferida por uma pessoa, então acabou, Deus não gosta de mim, eu não vou ter mais ministério. Ei, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te falar que é tempo de levantar, que é tempo de se reerguer, é tempo de sermos pessoas fortes, pessoas perdoadoras, pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pessoas que entendem o serviço, que entendem o valor de um ministério, que entendem o valor de uma semente que é jorrado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. As coisas nem sempre elas acontecem do jeito que nós queremos, no nosso tempo, no nosso momento. Eu sou pastora Dani, eu me tornei pastora aos meus 20 anos de idade. Eu tenho formação, eu sou formada em teologia, em comunicação, teatro e cinema. Estou no 4º período agora de direito. Eu tenho uma pós em neurociências da PUC. E eu me preparei para estar como pastora. E eu recebi essa unção, esse chamado, desde o ventre da minha mãe. E as pessoas não acreditavam nisso. As pessoas falavam assim: mas uma mulher um dia vai liderar uma igreja batista? Eu já te contei isso no Jacques, mas uma igreja tão grande, tantos homens, tantos líderes, tantas pessoas capacitadas. Eu fui uma improvável. Eu fui uma pessoa que as pessoas não acreditavam nela. E não é porque eu fiz por merecer, não, porque não existe escândalo na minha vida. Ninguém nunca teve nada para poder falar. Glória a Deus. E se tivesse também o sangue de Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. O nosso Deus que morreu na cruz por nós, para perdoar
os nossos pecados. Foi o Deus que perdoou os pecados de Manassés, um homem extremamente sanguinário, mas ele se arrependeu. Quando há arrependimento, há perdão e há remissão dos pecados. Mas eu fui uma pessoa improvável, as pessoas falaram, ela não vai dar conta. Ela é uma mulher, como é que ela vai liderar uma igreja? Mas Deus já tinha plantado esse sonho no meu coração. E quando Deus planta um sonho no seu coração, Ele vai arrumar os meios, Ele vai te fortalecer. Você vai passar por tempestades, mas se você estiver firmado no Senhor Jesus, você vai vencer a todas as dificuldades. A todas as dificuldades. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eles estão falando que eu não vou ser, que eu não tenho condições, que eu não tenho maturidade, que talvez eu não vou ter conhecimento, eu não vou ter força. Eu creio que Deus me chamou. Isso é para todo mundo que tem um sonho aqui e que acha que talvez ainda não aconteceu ou que não vai acontecer. Preste atenção. Mesmo diante a todas as impossibilidades, eu me preparei para o dia da promessa. Eu não fiquei reclamando, eu não fiquei chorando, eu me capacitei. Eu estudei. Eu fui fazer teologia. Eu fui buscar crescer em conhecimento na palavra de Deus. Eu fui estudar hebraico, eu estudei 2 anos de hebraico, eu não decorei nem 5 letras. Minha mãe estudou comigo, ela é quase fluente. Mas o importante foi que eu estudei. Foi porque eu busquei conhecimento. Enquanto as pessoas falavam, não tem jeito, tem outros pastores melhores, e de fato tinham. E os pastores iam passando e assumindo, fazendo, acontecendo, aí foi um não deu conta, aí foi o 2 não deu conta, aí deu 3 não deu conta, aí teve 4 falou para tudo, e Deus falou que é a pastora Dani. E aí eu fui chamada, eu fui convocada. E hoje eu estou como vice-presidente da Igreja Batista de Essência. Você pode aplaudir esse nome? Eu me dediquei, eu me consagrei, e eu quero dizer algo aqui para vocês, mulheres. Eu não precisei arrombar nenhuma porta. Eu não precisei ser insubmissa. Eu não precisei me impor. Eu não precisei desrespeitar a autoridade masculina. Entendam que a figura masculina é um presente de Deus para as nossas vidas. Como é bom nós sermos cuidadas, amadas, direcionadas. Não deixe que essa onda de feminismo venha lançar uma revolta desnecessária no seu coração, não. Nós não somos inimigos dos homens. Homens, vocês não são os nossos inimigos, nós somos família do Senhor. A estratégia de Satanás é jogar homens contra mulheres, mulheres contra os homens, pessoas mais velhas contra pessoas mais novas, famílias, uns contra os outros. Eu estou falando isso dentro da igreja. Isso é uma estratégia das trevas. E nós não podemos permitir isso. O Senhor tem uma porção para cada um no seu tempo, no seu momento devido. Está demorando a aparecer para os outros, está demorando a aparecer para você. Calma, suas raízes estão sendo firmadas em Deus. Quando eu recebi a palavra, eu recebi a promessa, eu me identifiquei muito com Davi. Porque eu imaginei, poxa, já falaram, eu vou para o ministério, eu vou chamar, aquela coisa toda, já vai acontecer. Gente, não aconteceu nada. Eu tive que continuar vivendo, dormindo, acordando, trabalhando, produzindo. Davi, ele foi ungido rei por Samuel. E sabe o que aconteceu quando ele foi ungido rei? Ele teve que voltar para o pasto. Ele já não foi direto pegar a coroa e falar: cheguei, Saul, pode ir embora, Saul, porque agora eu sou o rei e agora eu vou governar. Não, ele teve que voltar para o ofício dele. Ele voltou para o campo, ele voltou para o pasto, ele voltou para o meio das ovelhas,
ele teve que continuar cuidando das ovelhas, ele teve que continuar trabalhando com excelência. Mas enquanto ele estava trabalhando, o Senhor estava ministrando verdades profundas ao coração dele. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e a tua presença não me faltará. E porque a tua presença não nos falta, nada nos falta, na verdade. O Senhor, Ele nos faz caminhar por passos verdejantes. Era Deus ministrando sabedorias profundas a Davi, preparando ele naquele momento que ele estava pastoreando ovelhas para ser um grande rei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Vale da morte é um lugar, uma encosta muito íngreme, perigosa em Jerusalém. Então era um caminho por onde Davi tinha que passar com as ovelhas. E para que aquelas ovelhas não caíssem, não se machucassem, ele puxava aquelas ovelhas com o cajado dele de pastor. Então ele aprendeu a proteger, ele aprendeu a cuidar, a alimentar. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou tempestades. Mas aquelas ovelhas, elas estavam ali sendo cuidadas por um jovem rei que iria assumir a nação escolhida do Deus de Israel. Ele não tinha noção da grandeza daquilo que ele estava fazendo, porque era pequeno aos olhos dele. Imagina, 3 anos, a gente planta uma coisa, a gente investe num projeto, você pensa, não está acontecendo nada, eu estou dando a minha energia, eu oro, jejum, eu busco. Em nada no mundo espiritual é em vão. Cada lágrima, cada oração, cada semente, cada serviço que você faz com o reino de Deus, ele está te acrescentando uma porção celestial. Você pode não estar vendo o resultado agora, mas as suas raízes estão se aprofundando em Deus. Vai chegar a hora que você vai crescer, vai chegar a hora que os frutos vão ser visíveis e não vai haver tempestade, não vai haver guindaste das trevas que vai te tirar do teu lugar, do lugar que o Senhor Jesus te colocou. Não é para você desistir, não é momento da gente falar que as coisas não vão dar certo. Não é momento jovem de você falar, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, porque casamento só dá confusão, eu não vou ter filhos, porque esse mundo está perdido. Não. Nós temos um comando de Deus: crescer, multiplicar, criar filhos, conquistar, pregar o Evangelho. Eu estou vendo muitos jovens aqui e hoje a gente vê, né, uma geração, eu lidero jovens também, e a gente vê uma geração tão superficial, uma geração tão fraca, buscando recompensas passageiras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: essas recompensas passageiras, elas liberam um hormônio no cérebro e na mente, que faz com que a gente fique viciado em prazer, a famosa dopamina. Se a gente ficar sempre querendo aquilo que é fácil, aquilo que é bom, aquilo que é satisfatório, a gente vai querer viver de dopamina, a gente vai querer viver de ilusão. Um casamento, uma convivência, relacionamentos, eles não são fáceis. Mas não é para você viver em guerra também não. Agora, quanto à satisfação? A satisfação, ela está na jornada, é no propósito. Porque você vira, você pega hoje um pai, uma mãe, uma família constituída por Deus. Eu não conheço um pai, uma mãe, como eu disse, uma família constituída por Deus, que vem e fala assim: eu me arrependi de ter sido mãe, eu me arrependi de ter sido pai. Não existe isso, sabe por quê? Porque a compensação está no resultado.
A compensação está aí no fruto. É você virar e falar assim: poxa vida, eu venci, eu sobrevivi, até aqui o Senhor me ajudou. Você pegar o seu diploma, você ver o fruto do seu trabalho, você pegar a sua casa, você ver os seus filhos servindo ao Senhor. Não foram dias fáceis. Se ficarmos presos, se ficarmos condicionados somente em dias fáceis, em momentos felizes, nós não vamos entender o processo, seremos pessoas fracas, mentalmente, emocionalmente, socialmente e principalmente no âmbito espiritual. O Senhor está nos chamando a um amadurecimento. O Senhor está nos chamando para sermos pessoas equilibradas, pessoas ponderadas, pessoas que de fato buscam a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que não vem do alto. Por isso que eu acho, assim, eu acredito que o texto da viúva que tinha perdido seu marido e procurou o profeta Eliseu, e ele falou para ela: olha, pegue os seus filhos. Ele perguntou: o que você tem? Ela disse: só um pouquinho de azeite. E ele disse: então pega os seus filhos, pega o máximo de vasilhas que você puder, entra na sua casa, fecha as portas e vira aquele azeite que ele vai se multiplicar. Ele não disse: vai lá nos teus vizinhos, vai lá nos teus familiares, na sua turma, vai lá e pede conselhos. Vai lá levar o seu caso, reúne o chefe da comunidade e pergunta o que você vai fazer. Não, o comando foi claro. Pega as vasilhas, vai para a tua casa com os teus filhos e vira o azeite. Tem coisa que o Senhor quer fazer é com você, com a sua família. Não é para você sair escutando o que não é para você ouvir. A sabedoria de Deus, ela vem do alto, ela vem através da palavra de Deus. A sabedoria que não vem do alto não é sabedoria. São palavras terrenas. E na Bíblia fala, em Tiago fala, que quando nós nos alimentamos de palavras terrenas e não de palavras espirituais, nós nos tornamos como bestas, pessoas irracionais. Isso está na Bíblia. Depois você lê lá em Tiago. Ela nos torna, que a sabedoria humana nos torna como animais, faz com que a gente não raciocine, faz com que a gente perca o equilíbrio, faz com que a gente não tenha sabedoria, faz com que a gente não saiba perdoar, faz com que a gente fique ferindo pessoas de forma desnecessária. A sabedoria que vem do alto, não. O Senhor nos traz inteligência, o Senhor nos traz paciência, o Senhor nos traz domínio próprio, o Senhor nos traz discernimento para poder entender as coisas que são espirituais. Agora, é como? É meditando a palavra de Deus. Não adianta, é muito bom nós fazermos cursos, ler 12 tópicos do sucesso, 24 pontos de líder. É maravilhoso. Mas você quer uma resposta que vem do alto diretamente para a sua vida? É através da palavra de Deus. Preste atenção. Eu fiz um relógio com a juventude. E eu falei lá com a nossa turma: fiquem aí nas redes sociais. Fiquem aí zapeando, brincando. Deu um tempo, aí eles foram rolando a tela. E o cronômetro ligado. Olha aqui como foi interessante essa nossa experiência, certo? Eles ficaram mexendo. Posso parar o relógio? Pode parar o relógio, pastor. Parei o relógio, tinha dado 40 e tantos minutos. A galera zapeando, vendo bobagem, escutando música, entrando em rede social ali, vendo um vídeo.
vai no WhatsApp, agora vamos cronometrar aqui um texto bíblico. Vocês vão ler um texto bíblico. Olha que interessante, gente. Cronometramos um texto que foi escolhido lá. Um texto médio, nem era muito grande, nem era muito pequeno. 3 minutos e 27 segundos. Às vezes tem aí um problema na sua vida, tem anos e anos que você está buscando a resposta. Em 3 minutos de leitura, o Senhor vem, traz a resposta daquilo que você estava precisando. Olha só para você ver, a gente fica aí, esse exemplo, essa experiência que eu fiz com eles das redes sociais, foi algo pontual. Imagina, em 24 horas, a nossa correria, o tanto de coisas que tiram a nossa atenção, sendo que 5 minutos, 3 minutos que a gente tirasse diariamente para poder ler a palavra do Senhor Jesus, já traria respostas profundas, conhecimento que escola nenhuma dá, curso nenhum, faculdade nenhuma dá. É o próprio Deus falando comigo e com você. Essas raízes profundas, elas são geradas através de um relacionamento íntimo, profundo e direto com o Pai. Ninguém aqui gosta de ser desprezado. Alguém que gosta? Eu fico chateada. Gente, eu com fome e misericórdia. Eu fico chateada quando eu vou num restaurante e eu vou pagar para poder comer e eu sou mal atendida. Sou só eu aqui? Pois é, ninguém gosta de ser ignorado. Ninguém gosta de chegar numa loja, a pessoa que tem intenção de comprar. A maioria das vezes a gente vai só para olhar mesmo, eu sou dessas, que eu olho e não compro, que agradeço aqui. Mas quando a gente vai para comprar, você gosta de ser desprezado pela vendedora? Ninguém gosta de ser desprezado. Mas quantas vezes na semana e no dia que nós desprezamos o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus? A gente fala de Judas. Judas traiu Jesus, né? Por dinheiro. E deu um beijo. Já parou para pensar quantas vezes nós damos beijos de traição no Senhor Jesus? Quando o nosso orgulho está aqui, olha, gritando a mentira, a fofoca. Quando a gente está aí traindo o Senhor através de imagens pesadas do celular, através do sentimento ruim, do sentimento faccioso no nosso coração. E através da palavra do Senhor, através da busca intensa, profunda do Espírito Santo, que vão sendo tratadas essas iniquidades, esses pecados, e assim a gente vai se fortalecendo no Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Eu agora, há um mês atrás, um mês e uma semana, eu tive que me submeter a uma cirurgia. Eu estava muito bem, esteticamente não tinha nada que eu quisesse mudar. Para mim estava tudo ótimo, sempre treinei, sempre, enfim, estava satisfeita. E do nada eu fui obrigada a fazer uma cirurgia muito grande. E algo, né, em mim não estava de acordo, eu passei a sentir muita dor. E eu tive que passar por ultrassom, ressonância, e tive que operar de emergência. Então eu tive que mexer nessa parte toda aqui do meu corpo, nessa parte de cima, nessa parte aqui. Eu estava também com o estômago todo aberto, uma diástase que eu não sabia, enfim, e eu tive que cortar. E eu fiz essa cirurgia, eu tive que parar tudo. Eu sou uma pessoa que de manhã eu ia para a academia, eu estudava presbiteriana, à tarde eu ia trabalhar na igreja todos os dias, à noite de faculdade, final de semana, culto, sábado e domingo. Essa é a nossa vida. Eu falo, ô César, que foi o jeito que o Senhor escolheu para me parar. Inclusive, daqui a pouco eu tenho que ir dando enfermeiro para me esperando. O que aconteceu, gente? Eu peguei uma necrose na barriga.
Eu não sabia que necrose dava cirurgia, eu imaginei que necrose era coisa assim de acidentes extremos. Eu imaginei que necrose a pessoa pegava quando ela estava no gelo e parava de circular o sangue. Eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de ter uma estética, eu sempre gostei de academia. E a minha carne aqui, ó, ela começou a morrer todinha. Eu não mostro foto, se eu mostrar foto, principalmente os homens, eles desmaiam, entendeu? Desmaiam. E aí começou a surgir aquelas bolas pretas, o negócio começou a crescer aqui, começou a ficar tudo roxo e preto. O meu umbigo. E eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. O que está acontecendo? O que está acontecendo no meu corpo? É desesperador. É desesperador como mulher, como mãe, como pastora, como ser humano. Gente, eu estou morrendo. Estou ficando toda roxa. E tomando remédio, aquela coisa toda, eu não sentia o lugar onde fica roxo. A gente não sente. Eu fiquei extremamente assustada. Imagina se eu não tivesse uma base do Senhor Jesus. Imagina se eu não tivesse a minha raiz fortalecida no Deus provedor, no Deus que cura, no Jeová Jireh. Começamos a orar, comecei a tratar, comecei a fazer um monte de coisa. Houve um recuo dessa morte, houve um recuo dessa infecção. Se Deus não tivesse agido operado, eu estaria com essa parte aqui toda morta, toda comprometida. Teria perdido meu umbigo, teria perdido parte da minha barriga. E aí ele permitiu que só na linha dos pontos ficasse a necrose. E essa necrose, essa carne morta, ela foi removida sem anestesia com um bisturi. Isso tudo nesse período. Ela foi removida e ficaram, gente, os buracos. Não é qualquer pastora, não é qualquer pessoa que confessa aqui para vocês não, tá? Os buracos. Eu estou com buracos na minha barriga e estou aqui, olha, agradecido ao Senhor por estar aqui. Eu estou com buracos na minha barriga. Eu não podia estar aqui. Eu vim, eu estou arrepiada. Eu vim porque eu tenho um compromisso ministerial com o Sérgio e com vocês. E o que eu já recebi aqui de Deus, eu não tenho como pagar no mundo espiritual. Você só não repare que na hora de eu encerrar, eu tenho que correr, eu tenho que ir para Belo Horizonte para a enfermeira ir lá para casa. Eu estou com uns buracos. Então não pode pegar infecção. Não posso. Eu só tomo banho com a enfermeira. 2 vezes ao dia ela vai lá em casa. Então ela me trata de manhã e me trata à noite. Eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho. Aí eu vou deitar numa maca. Ela vai lavar tudo de novo, esfregar, vai arder, tucar, o todo. Aí ela vai botar uma bandagem própria, que é para queimaduras. Não são qualquer esparadrapo, qualquer curativo que pode colocar. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Eu tive que parar de trabalhar. Eu tive que parar de sair, de passear. Se minha mãe me ver, ela vai me xingar, entendeu? Porque dói, assim, escorado. Quando ela me trata, eu fico uns 30 minutos assim, porque o negócio está ardendo. E aí, não tem previsão de quando vai curar, por quê? Eu estou curado, em nome de Jesus. Não tem previsão, porque a carne, ela está subindo. E olha como que Deus é maravilhoso. Eu não gosto de ficar olhando, não sou de ferro, né? Às vezes eu fecho os olhos assim, tomo banho. Aí eu perguntei para a enfermeira, eu falei assim, gente, mas isso está horrível. Está horrível. Ela falou assim, presta atenção nisso aqui, gente. Ela falou assim, Deus é tão maravilhoso, Tânia. Você está vendo esses buracos? Eu falei assim, né? E aí, gente, o buraco às vezes não pode funcionar, mas enfim. Ela falou assim, esse buraco, eu estou falando de buraco, tá, gente? Estou falando de coisinha pequena, não, estou falando de buraco. E ela falou assim, esse buraco ele vai crescendo, né? E vai nascendo carne embaixo. E à medida que vai nascendo carne, ele vai fechando e vai repuxando as bordas e as laterais. Eu já vi um milagre acontecer. Eu já estou vivendo um milagre. E hoje, eu estava na reunião de liderança, eu te falo, se minha mãe me vê, não tinha. Eu estava na reunião de liderança e uma pastora chegou para mim e falou assim, olha,
A minha filha teve, pastora Roseli. Eu falei, como é que tá a família dela hoje? A Roseli parece que não aconteceu nada. Parece que não aconteceu nada. Eu já estou vivendo a minha cura, eu já estou vivendo a minha vida. Vocês não acham que se eu não tivesse sabedoria de Deus, se eu não estivesse com as minhas raízes firmadas no Espírito Santo, isso não teria me prejudicado, não? Eu não estaria extremamente abalada, sou uma menina, uma mulher nova, cheia de buracos, gente. Eu não tinha nenhuma cicatriz, cheia de buraco. E por que eu estou aqui contando isso para vocês sem medo, sem vergonha? Porque eu sei que o Deus de Israel está aqui. Preste atenção nisso. Olha a vergonha que eu fiquei. No meio de todo esse processo, a gente tem o nosso grupo, a gente tem uma juventude muito forte, muito estruturada, e a gente tem um grupo de mais ou menos 20 líderes que trabalham em toda a nossa comunicação. Quem conhece aqui a Danizinha Protetora? Quem conhece aqui o nosso trabalho, nosso ministério? Posso dar uma mão? Gente, também vocês vão entrar lá no Instagram, a pastora Daniela Linhares, Danizinha Protetora. No meio dessa confusão toda, dessa recuperação, dessa cirurgia, eu fui acusada. O meu rosto foi parar em todos os jornais por causa do desenho Danizinha Protetora. Depois você coloca no Google Danizinha Protetora, um desenho que nós fizemos, que foi colocado na Rede Vilas. Ninguém viu que não? Você viu, né? Saiu em terra, no UOL, no Metrópolis, em tudo quanto jornais. O pessoal queria tirar a Danizinha Protetora porque é um desenho educativo. Eles não querem, não. Eles querem desenho que tem bruxaria, que tem funk, que tem um monte de coisa. E entraram numa liminar para poder derrubar o nosso programa. Não conseguiram. Danizinha Protetora, ganhamos um espaço no Estado Unidos. Olha como eu estou e quero abaixo assinado, fala para o professor do FMG, perderam abaixo assinado, nós ganhamos, enfim. E aí essa equipe que faz o Danizinha, que cuida de tudo, eles estavam fazendo um relógio de oração por mim. Nós vamos orar de 3 horas, aquele negócio todo, eu muito abalada, né? E muito comovida com tudo aquilo, nossa. E morreu aqui por fazendo um relógio de oração, uma lista que eles estavam combinando quem ia orar de 3 em 3 horas. Aí colocou lá Pamela. Gente, eu vi, na hora que eu vi Pamela, eu lembrei, eu falei assim, gente, a Pamela, que é uma das nossas desenhistas, ela está com câncer, com a cabeça raspada, fazendo quimioterapia, o tempo inteiro ela trabalhando, feliz, otimista, e nós vamos fazer um relógio de oração por ela. Mas paramos para fazer um relógio de oração para mim com os meus problemas. Eu falei assim, não, gente, para, porque está tudo errado. Eu falei, eu estou agradecida a Deus, porque poderia ter sido pior e não foi. E olha a Pamela aqui, sobrevivendo a um câncer, fazendo várias quimioterapias. E eu precisei disso daqui para olhar para a condição dela e lembrar disso, para fazer um relógio de oração. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente está passando por esses momentos de tempestade, por esses momentos que a gente às vezes não entende, por quê? Porque o Senhor está nos ensinando algo. Eu parei e falei, Pamela, me perdoa, eu esqueci que você está numa situação pior do que a minha, porque eu estava olhando para o meu problema. Ela falou assim, não, pastor, imagina, cada um tem a sua dor, mas para mim foi constrangedor. Eu falei, Deus, me perdoa. Um mês que eu não saio de casa direito, mas eu vi tanto de gente que tem meses que está no hospital, numa cama. Você entende como nós temos que ser agradecidos ao Senhor, como que nós temos que ser agradecidos por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Poderia ser pior, e no entanto nós estamos aqui, eu estou aqui. Por isso que eu não aceito derrota, eu não aceito opressão, eu não aceito depressão, eu não aceito nada que venha abrir mão do
que por gentileza você curvasse a sua fronte. Só você e Deus agora. Somente nós aqui falando com o Espírito Santo. Não preocupa com quem está do seu lado. Às vezes você pensa que não tem mais nada para poder acontecer, você não tem mais o direito de sonhar, que você se frustrou, que você cansou. Talvez você investiu muito numa coisa, num relacionamento, num sentimento, num projeto, e você não viu ele crescer, você viu somente 5 centímetros durante 3 anos, você negando. E aí você ficou desiludido, você falou, eu não quero mais, eu não vou mexer com o ministério, eu não vou acreditar, eu não vou tentar realizar aquele sonho da casa própria, eu não vou fazer mais nada. Você é uma pessoa conformada, mas você não viu que o Espírito Santo estava querendo te fortalecer, estava querendo criar raízes fortes, profundas. Então, é um momento nosso, um momento seu com o Espírito Santo. Eu contei essa experiência aqui para relatar para vocês que diante de todas essas questões físicas que vieram contra mim, eu sei que a minha raiz espiritual, ela já estava funda, mas ela ficou mais profunda ainda. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sei que eu estou firmada na pedra angular, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. E aqueles que estão firmados, que crescem como o cedro do Líbano, na palavra, no conhecimento, na sabedoria do Senhor Jesus, vão frutificar, não importa a idade, não importa o tempo, não importa o lugar. Então é noite de realinhamento, é noite onde o Senhor vai renovar os seus sonhos, é noite onde o Senhor ele está te mostrando que tudo precisa de um período, de um momento de preparação, porque Davi, no tempo certo, ele não precisou tocar em Saul, o próprio Deus removeu Saul da terra e Davi subiu para poder reinar. Então, no tempo certo de Deus, no tempo oportuno, na hora que nós estivermos preparados, aí sim chega o momento de Deus para nós assumirmos aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas enquanto isso não acontece, Ele está conosco na jornada. Ele está nos fortalecendo, Ele está fortalecendo seus relacionamentos, seu casamento, suas amizades, o seu ministério, os seus sonhos, o seu ciclo aqui na igreja, o seu ciclo nessa cidade. Talvez você tenha um sonho de sair daqui para estudar, mas ainda não aconteceu, porque o Senhor está te preparando, o Senhor está preparando o seu emocional, o Senhor está preparando na frente de uma pessoa que vai abrir as portas para você. Então é o momento de nós crermos, é o momento de nós acreditarmos na bondade do Senhor, na fidelidade, na misericórdia dEle, nas promessas que Ele tem para as nossas vidas, porque Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele é o nosso Deus e aquilo que Ele prometeu vai se cumprir nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, Senhor, como igreja, como filhos, um exército do Senhor, ó Deus, para pedir, ó Pai, que o Senhor seja um restaurador de sonhos nessa noite. Que os seus filhos, ó Pai, possam sentir, ó Deus, a Tua força, a Tua sabedoria individual. Fala, Senhor, eu quero a Tua sabedoria, meu Pai. Me brinda, ó Deus, com a Tua armadura celestial. Brinda minha mente, ó Deus. Senhor, eu quero, ó Pai, saber manusear a espada da Tua palavra. Senhor, coloca, ó Pai, a couraça da justiça. Me brinda, me coloca, ó Pai, com as sandálias, ó Deus, do Evangelho, da salvação. Quero anunciar o Teu santo nome. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eles vão ver que o Senhor está comigo, que o Senhor está me dando essa terra como herança. Para não abrir mão dos sonhos do Senhor, dos projetos. Por mais que eu ainda não esteja vendo, eu sei que algo está sendo gerado no mundo espiritual. Fala com o Senhor.
perdoa, Deus, pelos momentos de fraqueza, de falta de fé, pelos momentos, ó Pai, onde eu fui fraco, nos momentos, ó Pai, onde eu deveria ter acreditado, eu fui tomado pela angústia, eu fui tomado pelo desânimo. Mas, Pai, eu quero agora que meu coração seja cheio, renovado de fé, de esperança, de garra, ó Deus. Pai, nós pedimos, ó Deus, o Teu Espírito Santo que está aqui, já vem conosco, que possa, ó Deus, agora encher cada vida que está aqui. Venha fortalecendo, que eles entendam, Senhor, que cada experiência, que cada momento, ó Deus, mesmo de angústia, o Senhor está conosco. O Senhor tem se feito presente. E o Senhor tem realizado milagres. Por isso te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor escolheu esta noite. Que o Senhor escolheu esse tempo, ó Deus, para nos marcar e começar algo grande na nossa história. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui. E nós cremos que ano que vem vai ser um evento ainda maior, ó Pai, do que foi ele, do que está sendo esse. E cremos que vamos testemunhar do Teu favor, do Teu amor e dos Teus milagres sobre as nossas vidas. Seja conosco, Pai. Seja com cada um que está aqui. O Senhor continue nos eliminando e nos abençoando, para que sejamos cada vez mais firmes e firmados no Teu poder, no Teu Espírito Santo. Te agradecemos, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.
andamento desse trabalho. Eu gostaria de agradecer aí a irmã Andréia, aí, representando o grupo de louvor, em nome do grupo de louvor, em todo o grupo de louvor, irmã Andréia, esse grupo está desde fevereiro ensaiando para esse trabalho, e aqui nós vemos, né, os frutos desse, né? Não foi em vão no Senhor o trabalho, não só de vocês, mas de cada um, as irmãs da cantina, cada um de vocês que aqui prestigiaram esse trabalho essa noite. Nós estendemos um pouco aí o horário, mas porque esse ano nós fizemos somente um dia, mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e tenho certeza que nós vamos sair aqui melhores do que nós entramos, amém? Eu gostaria de convidar aqui o pastor Daniel, o pastor Vanderlilton, o Henrique também, por favor, a minha esposa, a irmã Bruna, aqui à frente, pastora Dani já se foi, mas só agradecer a Deus pela vida da pastora Dani, aquele ministério. Gostaria de pedir à minha esposa, a irmã Bruna, para poder entregar aqui uma segunda gracinha ao cantor Henrique, esse ouro, essa gracinha de menina aqui que ministrou aos nossos corações. Uma nação de palmas ao Senhor pela vida do Henrique. Deus continue nos dando esse céu, em nome do Senhor. E o pastor Daniel vai passar as mãos do pastor Vanderlilton, essa simples lembrancinha em nome do projeto Tudo pelo Reino. Pastor Daniel vai estar orando, pastor Vanderlilton dando a bênção, e o trabalho está encerrado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus estaremos juntos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, mais esse trabalho que o Senhor permitiu. Deus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui nesta noite. Senhor, que este projeto que o Senhor colocou no coração do César, meu filho, que o Senhor venha fazer, Pai, que todo tempo, todo ano ele venha estar de pé, até que o Senhor volte. Que o Senhor abençoe cada um que tem cooperado, que tem contribuído nesse trabalho. Deus abençoe cada vida aqui nesta noite. Se nós te pede em paz o teu povo, guarda nós e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Próximo relógio de oração, se quiser, a gente coloca a pastora em nome de Jesus nas intercessões, porque quando ela falou que é um processo de cura um pouco demorado, né? Em nome de Jesus. Amém. Assim, faz com que Deus abençoe. Um prazer de passar esses minutos aqui com os irmãos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Deus.